O ouvinte Jarbas Fernandes Pena, da Avenida Santo Antônio, faz as seguintes perguntas. Primeira, o senhor disse nas suas aulas dadas na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que o sincretismo religioso afro-brasileiro preparou o Brasil para receber e entender o espiritismo. Eu estava presente e não aceitei isso. Agora gostaria que o senhor explicasse de novo. Será possível? Sim, não há dúvida. Podemos explicar novamente. Eu pensei que quando fiz a explicação lá na universidade, tivesse realmente atingido o meu objetivo, mas estou vendo pela sua pergunta que houve quem não entendesse o que eu dizia. O sincretismo religioso afro-brasileiro, como nós sabemos, divulgou-se no Brasil logo, podemos dizer assim, logo após o descobrimento. Já foi no século XVI, quando chegaram as primeiras levas de escravos negros ao Brasil, que vieram para cá os elementos do sincretismo, as religiões africanas, pertencentes às várias nações ou tribos de que procediam os escravos. Ora, acontece que essas religiões já não vieram puras da África para cá. Por exemplo, nós sabemos que houve a invasão dos árabes na África. Os árabes dominaram grande parte da África e semearam lá o islamismo, a religião de Maomé. Esta religião exerceu influência poderosa sobre as várias religiões primitivas africanas, misturando-se, portanto, elementos islâmicos a essas religiões. Mas houve também o desenvolvimento da catequese católica, através das missões dos padres que percorriam a África, fazendo suas pregações e procurando converter os negros à religião cristã. A conversão nunca foi atingida como se pretendia, mas aconteceu o seguinte: houve mistura de elementos católicos com as religiões africanas. Então, quando os negros vieram para o Brasil, traziam a sua religião primitiva, já misturada com duas religiões superiores, que eram a religião islâmica e a religião católica. Aqui no Brasil, desde o século XVI até o século XIX, desenvolveu-se uma miscigenação, por assim dizer, uma mistura cada vez maior destas formas africanas com não somente a religião católica, que nas fazendas os senhores pretendiam impor aos escravos, e os padres insistiam na sua catequese dos negros, não somente com essa religião católica, mas também com as religiões indígenas existentes no Brasil. Os índios, como todos os povos selvagens, tinham as suas religiões primitivas. Hoje, por exemplo, nós encontramos no campo do sincretismo religioso o candomblé como uma herança africana de dança ritual e espiritual, mas encontramos também a puracê, que é uma herança indígena em franco desenvolvimento ainda em nosso país. Ora, estes elementos das religiões primitivas trouxeram, entretanto, um benefício para a formação espiritual do Brasil, no sentido de romperem a muralha dogmática da religião dominante. Esta muralha dogmática impedia que se acreditassem em certos fenômenos naturais que hoje são estudados no mundo inteiro. Impediam, inclusive, que se acreditasse na reencarnação. Mas tanto as religiões africanas primitivas quanto as religiões indígenas aceitavam, embora obscuramente, os princípios da reencarnação e da comunicação dos espíritos. Aliás, nós hoje sabemos que a origem de todas as religiões, de todas, sem exceção de nenhuma, a origem de todas são os fatos mediúnicos. Por exemplo, num livro maravilhoso do professor Ernesto Bosano, da Universidade de Turim, na Itália, ele expõe muito bem este problema, mostrando que é dos fatos mediúnicos ocorridos nas selvas que nascem as religiões primitivas. E dali por diante, as religiões em desenvolvimento no campo da civilização são também alimentadas pelos fatos mediúnicos. Quando falamos em revelação,
falamos em profetas. Quando falamos em profetas, falamos em médiuns. Profeta é médium. O profeta é aquele que tem a percepção de acontecimentos futuros, mas também é aquele que recebe e transmite comunicações de espíritos. Isto nós podemos notar em todos os livros proféticos do mundo. Então, quer dizer, a mediunidade está presente no desenvolvimento das religiões. Nas religiões existem, além da revelação propriamente dita, existem as manifestações espirituais, que todas elas admitem. Essas manifestações são de ordem mediúnica, ocorrem através da mediunidade. Assim, o desenvolvimento das religiões é tipicamente um desenvolvimento mediúnico. Em toda parte, em todas as religiões, mesmo aquelas que mais combatem a mediunidade, que mais lutam contra o espiritismo, elas estão lutando, porque, na verdade, o fundamento de todas elas é a mediunidade. Se não houvesse mediunidade, não existiria o êxtase dos santos, não existiria a possibilidade das aparições, que são numerosas e fundamentais em todas as religiões, não existiria a possibilidade das comunicações dos santos e dos anjos, e nem mesmo dos demônios. Ora, os demônios, como sabemos, são encarados no Espiritismo como espíritos inferiores, maléficos, semelhantes aos malfeitores existentes na Terra, e nunca, jamais, como sendo elementos que servem a uma figura sinistra, como o diabo, por exemplo, colocado em oposição a Deus. Seria muito curioso que um elemento criado por Deus, como o diabo, pudesse se opor ao próprio Pai, ao próprio Criador, ao Senhor que dirige o universo inteiro, e criar embaraços a esta administração universal de Deus. Isto é um absurdo lógico que o Espiritismo não aceita. Mas assim, com esta invasão, por assim dizer, das religiões primitivas aqui no Brasil, das religiões africanas, nós tivemos o desenvolvimento do sincretismo religioso afro-brasileiro, que já é caracterizado como um processo que ocorreu em nossa terra, em nosso país. O sincretismo verificado na África trouxe apenas a sua contribuição aqui para o desenvolvimento de um sincretismo mais amplo e mais profundo, que foi o que nos deu a situação das religiões de Umbanda, de Quimbanda, de Aruanda, Candomblé e assim por diante. Ora, o advento desse sincretismo fez com que no Brasil inteiro a população fosse, aos poucos, se adaptando à ideia da comunicação de espíritos e aceitando também o problema das vidas sucessivas. Parece-nos que o desenvolvimento do sincretismo contribuiu poderosamente durante mais de 3 séculos, desde os princípios do século XVI até os fins do século XIX, contribuiu poderosamente para preparar o clima favorável ao espiritismo que hoje se verifica no Brasil. Só em fins do século XIX foi que apareceu no Brasil o espiritismo, que vinha da França. Era uma doutrina nova, criada por Allan Kardec na França. E só chegou aqui em fins do século XIX, mas encontrou o terreno preparado para o seu desenvolvimento. É nesse sentido que eu disse, que eu expliquei, que eu tentei explicar, que o sincretismo religioso preparou o Brasil para receber o espiritismo.